Aqui, parabéns pela iniciativa. Essas comissões elas são muito importantes para os assuntos pontuais. E, em nome do senhor, cumprimento a todos, ao prefeito Laerte, com quem a gente trabalhou muito lá durante o período das cheias do Rio Madeira. E, corroborando com o que o prefeito falou, nós estamos, nesse momento, numa fase chamada de restabelecimento, né? Existe um esclarecimento importante com relação ao cartão. Quando existe um desastre, existem duas formas de aprovação dos decretos, ou de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, que é o rito de como o recurso vai ser aplicado. Rondônia é um estado novo, a Defesa Civil Estadual ela tem uma estrutura razoável, mas ainda não é um estado padrão de São Paulo, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, em termos de defesa civil. E os municípios ainda não estão totalmente estabelecidos no contexto de defesa civil, de resposta, de prevenção e de restabelecimento e reconstrução. Então, por essa razão, o governo federal, o primeiro decreto, que foi o de situação de emergência, ele aprovou no rito sumário. O rito sumário diz que o Estado, a Defesa Civil Estadual, ela recebe o recurso, é construído o plano detalhado de resposta por todos, pelos municípios, né, os técnicos dos municípios, Guajará-Mirim, Porto Velho, Rolim de Moura, Pimenta, todos eles, junto com a Defesa Civil Estadual, num ambiente que a gente chama de sala de situação, constrói esse plano, envia para o governo federal e ele aprova. E lá diz quanto cada município, de acordo com o pedido, depois de uma análise técnica, vai receber. Após essa análise, o governo federal, através do Ministério da Integração, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, decidiu por aprovar esse primeiro momento no rito sumário, porque a resposta seria mais rápida e em razão de os municípios não ter uma estrutura ainda madura nesse sentido. Mas é somente nessa fase, que é o primeiro recurso, que foi na ordem de R$5.600.000. Nós pedimos 16 milhões para 90 dias, recebemos 5.680.000 e alguma coisa. E aí ficou definido quanto seria para cada município. Então, todos os municípios, Porto Velho não tinha, inclusive o cartão na época, ainda a conta aberta e o cartão, o Estado recebeu o recurso e pagou para o município aquelas despesas que o município identificou como prementes, necessárias naquele momento do socorro e assistência. Agora não, agora a partir do decreto do estado de calamidade pública, do restabelecimento da reconstrução, muda o cenário, né? Os municípios eles têm, por força de lei, a 12.608, a Política Nacional de Defesa Civil, o contato direto com o governo federal e, certamente, na reconstrução, né, e alguma parte do restabelecimento, ele vai receber recursos diretos, até por questões de eixos temáticos mesmo. Então, agricultura, reforço da questão comercial do município. É construído o plano em conjunto, mas tem a parte do município. Isso vai acontecer agora. O plano eu tive com o general Adriano agora há pouco, pela manhã. Foi uma reunião muito produtiva. E a gente remodelou o plano, a segunda etapa do plano detalhado de resposta, da ordem de R$30 milhões, com foco total na fase de assistência, retirando alguns desabrigados ainda de escolas. Nós temos 6.000 alunos fora da escola ainda e um abrigo único com 200 famílias, mais ou menos, e que traz algum transtorno para o município e também para a gente, porque aquelas pessoas estão em barracas e por mais que se faça, é uma situação complicada, difícil. Rondônia é um estado, a temperatura, o clima muito quente, tem as suas nuances aí que dificultam um pouco essa questão de abrigar todos num abrigo único, que é uma recomendação da ONU. A partir do momento que se prestou o socorro, nós trazemos as pessoas todas para um abrigo único, montamos um posto médico, bombeiros, polícia militar, alguma coisa de auxílio do Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Direitos Humanos, para que as pessoas, a gente centralize o recurso, o custo operacional disso seja menor e a eficiência do trabalho seja melhor. No Acre, por exemplo, no último desastre deles, tiveram 30 mil pessoas praticamente num abrigo único. E deu tudo certo, no final das contas. A única diferença entre nós e eles é que, até hoje, no nosso desastre, isso é um fato inédito, no Brasil, não tem absolutamente nenhuma vítima. Perdemos alguns animais, as cabeças de gado na região do Baixo Madeira, Nova Mamoré, e que é um prejuízo econômico, mas vidas humanas não houve nenhuma em decorrência do desastre. Eu trouxe, senador, não sei se é tempo para isso, o plano geral que a gente apresentou para o presidente da República naquela ocasião que o senhor estava junto. Eu acho que dá um cenário mais pontual de localidades para que todos se situem. E aí, se tivesse um apontador, eu não sei se tem também, eu não tenho aqui,
Mas eu vou explicando à medida que a imagem vai sendo projetada. É bem rápido, não vamos levar alguns minutos. É importante que a imagem possa sair na televisão também. Eu não sei se a câmera mesmo pode fazer a imagem, mas é importante que ele dá uma contextualização melhor, né? A apresentação que mostra o cenário completo, atualizado para os dias de hoje, né? E dá para identificar as áreas mais agrícolas, a questão da pecuária, os prejuízos. Então, o primeiro gráfico ele mostra a cota descendente, hoje cota 61, 17 e 26. O Rio Madeira, quando ele chegar em 17 metros, ele vai estar dentro da caixa, dentro da calha, no leito, né? Não vai estar dentro do barranco. Nós já temos agora a evolução desse cenário com desbarrancamentos, porque a água está voltando e o rio começa a assorear. Isso é um problema ambiental futuro. O assoreamento do rio, no próximo quantidade de chuva acumulada, vai provavelmente morrer alguns peixes, como aconteceu em Costa Marques, e principalmente, ele é uma hidrovia extremamente importante no cenário econômico brasileiro. A soja, boa parte da soja brasileira, que é a maior commodity, salvo engano, hoje da economia brasileira, é a soja, sai do Mato Grosso, ela vai pela hidrovia do Madeira para o Oriente. Sai pelo Amazonas e vai para o Oriente, pelo Pacífico. E a dificuldade que nós temos aí desculpa, sai pelo Amazonas, não é Pacífico, não. Mas é uma saída mais econômica do que sair por Santos, Paranaguá e outros locais. E o combustível, todo o combustível do Centro-Oeste, gasolina e óleo diesel, da refinaria de Manaus, ele vem pela BR, ele desce pela hidrovia do Madeira em Balsas, e o gás liquefeito de petróleo também, e é distribuído pela BR-364. Então, com essa interrupção, esse problema do rio afetou diretamente esses dois quesitos. E ainda tem a carne, que é o quarto maior rebanho brasileiro, e que foi totalmente interrompido, inclusive, a produção, né? E isso a gente vai sentir agora quando fechar o exercício, 2014, o Brasil vai sofrer um ponto aí de decréscimo na economia em razão disso. Mas o gráfico ele mostra o rio, a evolução do rio, que é a parte azul, né? E hoje nós nos encontramos numa fase estável de vazante. Então não deve mais, apesar do repiquete que houve ontem, não deve mais haver novos desabrigados. Pode passar, por gentileza, tá? Então esse gráfico mostra melhor ainda 7.249 milímetros na fase anterior, na fase crítica, e hoje nós estamos ali com 2.001. Então, 5.000 a menos, que é o milímetros cúbicos de chuva, né? Pode passar. Aí as regiões do estado de Rondônia, o mapa, as 4 regiões em vermelho, as mais afetadas, né? E que hoje se encontram com mais problemas, Baixo Madeira, região de São Carlos, Nazaré e Calama. Depois a ponta do Abunã, que é aquela ponta do estado que é já a fronteira quase com o Acre. Aonde está o círculo vermelho, que é uma elipse, é onde está a balsa do Abunã. A BR-364, nesse trecho, no mapa a seguir, nós vamos ver melhor, ela foi interrompida em 6 pontos. Essa aí é a rodovia Estrada do Pacífico interoceânica que liga o Brasil ao Oceano Pacífico. De Rondônia, toda a produção saía ou andava 3.000 quilômetros para baixo, para vir para Santos, Paranaguá e outros portos, inclusive a produção da Zona Franca de Manaus, ou andaria pelo rio, que é o caso do biodiesel, do álcool anido para Manaus, da soja, da carne e de outros produtos que subiriam aí pela hidrovia do Madeira. Essa rodovia é a única rodovia que liga o Acre, o Peru, a Bolívia, o Pacífico ao Brasil, por esse caminho do norte. E é 1.800 quilômetros apenas, ao contrário de 3.500 que seria para Paranaguá e para Santos, de acesso com toda essa produção, essa questão da soja, já entrando no quesito agricultura. E ela foi interrompida em 6 pontos, chegou a ficar interrompida por 72 horas totalmente, com o Acre totalmente sendo transportado suprimentos via aérea. 6 aviões diários, Hércules 630, transportando alimentos, medicamentos. A gente chegou a transportar com aviões nossos, do Corpo de Bombeiros de Rondônia, médicos, suprimentos para o Acre durante esse período. Além de atendermos as regiões aqui, que o prefeito Laércio está aqui, que é Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que também depende da rodovia BR-364 e que faz fronteira de 1.300 quilômetros com a Bolívia, nessa região de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Pode passar, por gentileza. Em termos de população afetada, nós podemos dizer hoje que 42% da população de Rondônia foi afetada por esse desastre. Por que o município de Porto Velho decretou estado de calamidade e o Estado não havia decretado? Hoje existem requisitos legais para isso, em termos de reconhecimento público. E
a economia do Estado, ela gira em torno, hoje, né, salvo engano, o senador, acho que tem esse número até melhor, o PIB é 7% o crescimento do PIB de Rondônia. É quase 4 vezes o PIB do Brasil. Né? E aí, isso, por razões dessa questão agrícola da soja, do Centro-Oeste, um pouco já da nossa região também, e outros fatores que os senhores têm conhecimento, provavelmente. E aí, hoje, a gente afetou, essa população ficou afetada porque essa produção ela não escoou, o comércio enfraqueceu, a economia ainda é frágil em alguns municípios. Então, esses números dão conta da população afetada. A atingida foi em torno de 30 mil pessoas, 6 mil famílias, que é desabrigados e desalojados. Aqui nós temos um mapa que mostra a rodovia 364 a partir de Porto Velho, sentido Acre. Os principais pontos de interrupção são na localidade de Jaci, Paraná. Jaci, Paraná está um pouco acima da hidrelétrica de Santo Antônio. O rio Jaci, ele funciona, né? Aqui está, pelo menos funcionou. Aqui, ó. Essa aqui é a localidade de Jaci, Paraná, um distrito, aonde hoje, por um bom período, ficou quase 25 mil pessoas da usina usando esse distrito como lugar para morar, para viver e trabalhar. Próximo aqui da usina de Santo Antônio fica mais ou menos essa região, perto de Porto Velho. 80 quilômetros de Porto Velho. Esse distrito ele ficou isolado por um período de 48 horas, totalmente isolado, e a gente com a possibilidade de, inclusive, relocar quase que 100% da população. E o outro trecho é o trecho aqui do Palmeiral, que é onde estava uma localidade chamada Mutum, Paraná, a montante da usina de Giral. Essa comunidade todinha, as usinas mesmo criaram um distrito de Nova Mutum. Eles criaram uma cidade com capacidade de atender 5 mil famílias e fizeram toda uma infraestrutura na cidade, lá postos de bombeiros, policiais, médicos, e que foi uma medida já bem interessante em termos de estratégia. E que não teve problema durante a enchente. Mas, em compensação, a BR foi... A estimativa da cota do leito da rodovia, né, o pessoal do DENIT tem essa informação, tem barrancos aqui que foi aumentado em 4, 5 metros, ela teve 8 metros de barranco. Mesmo assim, a água ultrapassou a rodovia em 1,5 metro, 1,40 m. E hoje a rodovia já não tem mais tanta água sobre o leito, em alguns lugares só uma lâmina d'água, mas tem totalmente uma parte destruída, o asfalto totalmente prejudicado e os barrancos. Ele não está passando o slide. Então, aqui só para mostrar o cenário. Então, aqui abaixo a balsa do Abunã. Né? Essa balsa, aqui existe, salvo engano, um projeto do PAC, né, senador, que tem a ponte do Abunã, que liga o Acre via terrestre. Aí e aqui o cenário de máquinas puxando. Enquanto teve 1,50 m de nível, mudou-se o filtro de ar do caminhão, houve adaptações para mandar o suprimento de combustível, alimentos e medicamentos para o Acre via terrestre. Quando não houve mais condição para isso, houve interrupção. Não estou conseguindo passar aqui. Ó. Aí passou. Então, mais imagens da rodovia, rapidamente, só para... Aqui ela já no restabelecimento, ela já baixou as águas na mesma região, né, na região de Jaci, Paraná. Eu vou se não... Ele é só para indicar, só. Ele não eu estou dando... Só para você poder... Tá ok, então. Esse outro mapa, ele mostra novamente as distâncias e a rodovia no contexto geral, né? Então, a 364, a partir de Porto Velho, né? Ela faz toda essa volta. Aqui está outra usina hidrelétrica de Samuel. Essa é a saída para Cuiabá, ligação Brasil, norte do Brasil, via terrestre. Aqui ainda tem a 319, que ela sai para Manaus. Ela foi interrompida também, e a população de Humaitá, que é do Amazonas, ela recebe atendimento médico em Rondônia. Até o bombeiro às vezes atende ocorrência lá em Humaitá, no Amazonas. Que a distância são 744 quilômetros de Manaus. E ela não está completa, essa rodovia, até hoje. Né? Pode passar, por gentileza. Aqui fotos mais da região de Porto Velho, do centro, né? Que são regiões afetadas e uma parte de Jaci, Paraná. Pode passar. Então, aqui esse distrito de Jaci, toda essa região aqui ela foi inundada. Tem uma ponte aqui entre essa ligação e ficou inundada aí e suspenso o transporte durante 48 horas. E nós começamos a fazer um transporte bypass via balsa. Então, havia balsas andando do leito da rodovia, transportando os caminhões e colocava ele na rodovia de novo e ele seguia a viagem. Diminuindo a capacidade de 20 caminhões por dia para transportar cargas para Nova Mamoré, Guajará-Mirim e Acre. Pode passar.
né? Aqui já mais uma região próxima da ponta do Abunã, onde tem o rio Abunã e a fronteira com a Bolívia, a BR-425, que liga Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que ficou interrompida também em 3 pontos diferentes, e que é uma rodovia federalizada e que certamente precisa também de reconstrução. Aqui fica mais fácil de ver ela. A cidade de Guajará-Mirim, todo o outro lado do rio é Bolívia, né? A partir daqui são 1.300 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Aqui são comércios, grandes atacadistas que têm estrutura lá, e os bairros da cidade totalmente inundados. Aqui é a ponte da rodovia 425 e fotos dos abrigos nas localidades. Ponte do Arara, próximo de Nova Mamoré. Aqui Baixo Madeira, região de Nazaré, já o apoio da Defesa Civil Nacional, com as barracas, a infraestrutura integrada, vamos dizer assim, município, estado, governo federal. Distritos de Nazaré e São Carlos também na condição de abrigo, fase de assistência. Pode passar. Mais fotos ainda da fase de assistência, né? De outras famílias aí sim, da rodovia 364, sentido de Paraná, centro do estado, Cacoal, Pimenta Bueno. Pimenta Bueno, 2 rios, o Barão do Melgaço e o Comemoração, eles formam o Rio Machado, que passa dentro da cidade de Paraná e é o maior afluente da margem direita do Rio Madeira. O Rio Madeira é o maior afluente da margem direita do Amazonas. Então, o rio, quando ele enche, ele influencia, ele contém um pouco a água dos outros rios e acaba represando e afetando as comunidades que vivem também no leito na margem desses rios. Pode passar, por favor. Aqui o abrigo único em Porto Velho, construído com apoio do governo federal, das usinas também, municípios integrados, já numa fase já de assistência, que é o que nós temos hoje. Essa questão do transporte aeromédico, até hoje nós fazemos todo o transporte aeromédico dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Só que agora nós não temos mais os aviões da FAB, da Polícia Rodoviária Federal, nós estamos fazendo isso com o Estado. No plano detalhado de resposta, nós pedimos o apoio do Ministério da Integração para manter esse fluxo. Nós não podemos, nós tivemos uma reunião lá, o prefeito estava presente, nós não temos condições orçamentárias, o orçamento do Estado e do município, em 3 meses, nós gastamos um orçamento que é para o ano todo, para todo o Estado, para 52 municípios. Independente das ocorrências que tem da Defesa Civil, os aviões do bombeiro, especificamente, eles atendem a transporte aeromédico, trazem pacientes, inclusive, para Barretos, de outros acidentes da rodovia em outras cidades, nos 52 municípios. E a gente não tem capacidade de resposta mais para esse fim. Nós pedimos a prorrogação dessas aeronaves, da manutenção desse custeio, para que a gente possa manter essa assistência. E voltou a ficar interditado novamente no Mamoré e voltou, em algum momento. Nesse momento está interditado. Nesse repiquete que houve esses dias. Porque ainda nós vamos sofrer ainda eventuais interrupções. Tá? Aqui na ocasião, a presidenta da República esteve lá, todos com a medida dos parlamentares de Rondônia, a gente agradece muito isso, porque foi um divisor de águas, as coisas melhoraram muito nesse sentido, e a gente espera poder concluir o trabalho e atender e manter esse padrão de não haver mais vítimas, nem vítimas não fatais, né? A gente possa socorrer realmente a população e atender. Aqui os valores, né, que a gente, do plano detalhado de resposta, a primeira etapa. Então, do socorro e assistência, né? Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré, nós repassamos. O que nós chamamos de repasse? Nós empenhamos tudo. Está tudo empenhado. Existem dificuldades técnicas em municípios pequenos, até pelos fornecedores. É um empresário, microempreendedor, que não tem certidão. Então, é uma questão fiscal que nós somos ordenadores de despesa. Né? Existe o Tribunal de Contas da União, nós precisamos prestar contas disso. E os valores, ele tem preço médio, eles têm uma... Nós temos que acompanhar isso. Apesar do município gastar o recurso, a gente tentar manter isso no município. Ele faz a cotação, ele adquire, nós pagamos. Mas nós pagamos mediante nota fiscal e todo um contexto fiscal obrigatório, legal. E então, que não é culpa da prefeitura, absolutamente, mas alguns proprietários de pequenos comércios, até pela fragilidade mesmo, não conseguem, às vezes, mesmo estando em estado de calamidade, a gente tem um tempo, um delay aí de chegar o recurso, empenhar, nota fiscal, entregar e liquidar o processo para pagamento. Então, por essa razão, às vezes, muitos dizem, olha, não recebi nada ainda. Não, às vezes o empresário não fez a nota fiscal, mas isso já está superado, né, prefeito? Isso está 100%, falta muito pouco para a gente liquidar os processos 100%, que é pagamento e o produto já foi entregue. Né? Então, são os valores que nós temos até hoje. Conseguimos um recurso, esse mapa, eu acho que eu acredito que seja o mapa mais importante para esse cenário aqui, senador. Aqui existe a cidade de Ariquemes. Né?
ela está a 200 quilômetros de Porto Velho pela rodovia 364. Porto Velho está mais ou menos por aqui. Durante esse processo houve uma alternativa. A primeira alternativa foi, a partir de Jaci-Paraná, um desvio, que é uma rodovia local, né, que é a linha 29, né, e a nova dimensão aqui, que sai de União Bandeirantes. Durante boa parte do tempo de resposta, nós fizemos por aqui. Quando interrompeu Jaci-Paraná, nem essa aqui não ajudava mais. Aí o isolamento total de Nova Mamoré e de Guajará-Mirim. Porque não havia mais acesso. Pela 364, sentido Acre, que chega na 425 e vai aqui para Nova Mamoré e Guajará-Mirim, e nem tampouco pelo desvio que nós fizemos, com o apoio da Força Nacional. O DENIT fez um trabalho fantástico em apoio ao Estado, do DR, mas infelizmente interrompeu antes. E nós não conseguimos restabelecer. Aí houve a alternativa da Estrada Parque, numa ação também direta aí da Força, da bancada federal, junto com o governo federal. Bem aqui onde está o ponto vermelho, é uma ponta que é uma área de amortização indígena. São 12 quilômetros dessa rodovia que encurta o caminho de acesso definitivamente, apesar de ser uma alternativa para a Defesa Civil, de mais de 500 quilômetros. É 200 aqui, mais 330 aqui. 530 quilômetros de acesso direto da 364 para Nova Mamoré e Guajará-Mirim. E para Bolívia também, questão ligação Brasil-Pacífico, que também tem um projeto do PAC com a ponte aqui na região de Guajará-Mirim. A intenção era, na ocasião, dar uma alternativa, mas é também, estrategicamente, uma rodovia que pode, no futuro, além da interoceânica, que seria a 364 ampliada, a estrutura assim, para evitar, para suportar o desastre, a gente conseguir uma saída para o Pacífico por aqui. E ela não passa pela reserva, ela passa pelo amortecimento da área reserva. De amortecimento, inclusive o governo do Estado, os órgãos ambientais do Estado, a Assembleia, por unanimidade, é que havia uma ação federal individual lá e que houve daí uma negociação, mas foi liberado e foi essa estrada, ela ajudou muito no final do processo, senador. E está ajudando agora. Até hoje, para fazer uma linha direta. Vocês imaginem uma carga que vem de São Paulo, muitas coisas que chegam em Rondônia vêm do Sudeste e do Sul. E a produção também, o escoamento da produção para o interior do estado e para outros estados. O prefeito poder, o gado que está aqui, não andar 500 quilômetros, andar 150 quilômetros e sair para a rodovia asfaltada direta. Então, estrategicamente, eu vejo que, com certeza, as autoridades, né, afins vão buscar. Essa linha azul mais clara foi um pedido do governo federal como alternativa para o Acre. É uma nova linha, bem mais problemática, mas é uma saída também da gente, usando o mesmo conceito aqui, sairmos numa linha vicinal local e desbordarmos a BR onde ela sofreu, a 425, onde ela sofreu interrupção, lá na Ponte do Arara e do Ribeirão. E a gente sairia, entre Nova Mamoré. E, mesmo acontecendo qualquer problema na 364, nós teríamos uma alternativa também para o Acre, voltando ao contexto interoceânica, de suprimentos gerais, inclusive na fase de socorro, que é o que nós vivemos. Nós, Defesa Civil, pensamos em assistência, socorro, em manutenção da proteção à vida e ao patrimônio. Mas, em termos de comércio, os municípios, economia, são alternativas viáveis, ao nosso ver. Isso nós vamos recomendar no relatório que nós vamos fazer ao final, né, que já está sendo produzido e vai ser concluído quando os trabalhos da reconstrução começarem. Pode passar, por favor. Então, aqui também, um contexto geral das famílias. Nós chegamos a ter 30 mil famílias totalmente atingidas, diretamente, e hoje o contexto, já estamos com 26 mil, e já tem uma atualização aqui, que ainda tem desalojados e desabrigados. O plano agora é manter assistência para as pessoas, dar uma condição para que elas tenham recurso, e aí o seguro-defesa, a partir do dia 15, parece que já começa a ser depositado para alguns, e junto de alguns ministérios, buscar a bolsa do aluguel, para tentar tirar as pessoas das escolas, porque nós temos 6 mil pessoas hoje, crianças, não estudando, em razão de 14 escolas ocupadas na região de Porto Velho, ainda tem algumas em Nova Mamoré também, em Guajará-Mirim. E que daí nós não podemos criar mais problemas, podemos solucionar os problemas. E ao nosso ver, o pedido aqui no PDR, eu trouxe até uma cópia para o senhor, senador, que eu deixei com o general Adriano, é que esse bolsa aluguel, que foi feito em vários estados brasileiros já, seja concedido, porque tem muitas pessoas aqui que não são ribeirinhos, pequenos agricultores, não são ribeirinhos pescadores, então eles não têm o benefício dos outros ministérios, da pesca ou de outro, mas eles são pessoas que não têm condições de voltar para casa. E a recomendação é que eles não voltem.
O Estado tem algumas casas de programas de habitação que vão ser entregues em julho. Mas não podemos esperar até julho para essas crianças começarem a estudar. Então, o apelo nosso, em termos de defesa civil, é que, senão nós vamos criar um outro problema, um outro desastre relacionado à educação. A educação das crianças de Porto Velho, no Amamoré e Guajará-Mirim, que estão sem escola. Né? Sem escola, não estão na escola. E existe resistência de movimentos sociais, isso é comum no Brasil, a situação hoje é assim mesmo, a gente tem que viver com isso, conviver, do movimento de barragens, que ocupam algumas áreas, né? E que estão dentro de algumas escolas. E eles não saem. Eles saem mediante negociações, e as negociações passam por um recurso, um auxílio, que eles fiquem aí por um período estipulado. É uma negociação, é um gerenciamento de crise mesmo, e que a gente está buscando com esse recurso, a primeira etapa. Então, pode passar, por favor. Algumas considerações que ontem, lá na conclusão do nosso plano integrado de reconstrução, é isso que viveu lá o estado de Santa Catarina, né, que viveu o Rio de Janeiro, é a criação de cidades resilientes, né? Existe hoje recurso no Banco Mundial, existe a plataforma global de redução de risco de desastres, que a cada 2 anos se reúne. O Belo Horizonte mesmo foi uma cidade premiada, eu estive em Genebra junto com eles lá, é o exemplo brasileiro hoje de cidade resiliente, apenas um programa que eles fizeram, que é os desastres vão continuar acontecendo, no Japão continua, mas lá no Japão os prédios estão do mesmo tamanho, talvez até maiores, eles são mais resistentes, e não só no quesito físico, a população, ela precisa da beira do rio. Ela não precisa morar exatamente ali na beira do rio, na área de risco. Mas ela não pode se afastar muito dali. E ela tem que ter uma condição de continuar pescando, de ter até uma resiliência emocional, vamos dizer. Ela tem que resistir isso psicologicamente também. Então, o contexto cidade resiliente não só na questão física, estrutural, de aumentar o leito de uma rodovia, de relocar a base de recebimento de combustível. Todo o combustível do Centro-Oeste, do Acre, o diesel e a gasolina vem da refinaria de Manaus e desce pela rodovia do Madeira. 24 horas, balsas passando, foi totalmente inundado. Você não conseguia tirar 1 litro de combustível de uma balsa com 30 milhões de litros. Você não consegue tirar 1 litro, porque a bomba não podia puxar pelo risco ambiental. E a gente ficou com medo tremendo. Imagina um vazamento, tudo inundado. Tem fotos assim que... O relatório final, senador, que vai ser entregue, vai ser muito enfático. E a gente só está aguardando esse plano de reconstrução estar concluído, porque ele tem a ver com o subsídio do DENIT, dos ministérios todos, da bancada federal, para que possa daí ajudar a buscar. Isso é um desastre que afeta o Brasil diretamente. E que nós não tivemos a experiência que Santa Catarina, não temos essas coisas com tanta frequência lá. Mas a gente sentiu na pele a dificuldade de você... E repensar, né, o tratamento da defesa civil. Nós conversamos naquela reunião que o senhor nos oportunizou lá, quando o senhor esteve com a bancada. A Política Nacional de Defesa Civil brasileira hoje... O relacionamento do município diretamente com o governo federal é uma questão do pacto federativo, uma questão constitucional perfeita. A legislação ela é boa. Criar essa relação direta tem que ser obrigatória. O município é quem está com o cidadão. O cidadão ele é munícipe. Ele é do Estado, mas ele é munícipe. Mas o trâmite legal que existia antes, de passar antes pela Defesa Civil Estadual, não era para burocratizar. Era para que a gente evitasse esse retrabalho de ida e volta. Eu vou dar um exemplo aqui típico, que eu conversei muito com o prefeito Laerte. O prefeito Laerte é um bombeiro da Defesa Civil, ele trabalhou literalmente na enchente. Com ele nós não temos essa dificuldade. Mas certamente no Brasil existe essa dificuldade. Hoje, você tem um desastre, locação de notebook. Locação de notebook, quando veio esse documento para mim, eu disse, nós emprestamos notebooks do Corpo de Bombeiros. O que nós precisamos não é a locação do notebook. Nós precisamos da embarcação, do combustível para a embarcação. Nós precisamos que o cara que está com a mandioca que ele plantou lá, de Surpresa, para baixo ali, o Vila Murtinho, que chegue de barco para levar, nem que seja no carro do bombeiro. Nós precisamos fazer isso aí andar para a vítima. Para a vida continuar, né? Entendeu? Então, nós trocamos a locação de notebook, que normalmente os municípios pedem coisa que não é viável, e no cenário atual brasileiro não é plausível, do ponto de vista técnico, científico, para que a gente dê o que realmente o município precisa. Então, essa fiscalização, porque quem analisa isso é um técnico. A decretação existe, o governo federal homologa. Mas a análise técnica, no Tribunal de Contas da União, o procedimento técnico, nós, né, senador? Nós, que somos os funcionários públicos, que vamos ter que administrar isso. Isso é fácil de resolver. O cartão da Defesa Civil é muito importante. Nós precisamos acelerar um pouco esse trâmite de análise, tem que ter um prazo para análise. Né? Então, no contexto geral, eu sou
Eu falo um pouco isso, tomando liberdade, se for permitida. Eu sou o presidente do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, atualmente. E a grande retórica hoje é essa. Dos 27 estados, 20 comandantes de bombeiros são coordenadores estaduais de defesa civil. E o maior braço da defesa civil brasileira hoje, militar, são os corpos de bombeiros, porque tem viaturas, tem barcos, tem pessoal técnico. Tem preparação para isso? Tem um pouco mais de preparação. Então, a gente precisa ajudar os municípios a se fortalecer, como é no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. E essa questão da revisão da lei seria uma coisa que o próprio secretário nacional de Defesa Civil, general Adriano, hoje entende como urgente. E aqui, né, com o apoio de todos, eu acredito que nós vamos conseguir. Então, isso também é uma consideração a ser levada à pauta. Um planejamento antecipado, que daí com a lei a gente já consegue, nós precisamos fazer prevenção. O plano de reconstrução de Rondônia é um plano de prevenção de resiliência para combater os desastres, que vai dar condição para o DENIT também cumprir a missão dele lá no norte, que construir uma estrada no Acre, onde não tem pedra, é extremamente difícil. Então, o contexto de defesa civil ele é multidisciplinar e depende totalmente dos técnicos. É só a coordenação que é da defesa civil, mas o técnico é o assessor jurídico, o engenheiro, a bancada federal, todo mundo é defesa civil. Né? E valorizar esse profissional, fazer com que a gente qualifique melhor esse profissional. Hoje o general Adriano falou uma coisa que eu concordo totalmente. Até nos bombeiros, nós precisamos qualificar melhor esse profissional. Para dificultar, para facilitar essa dificuldade que o município tem de interlocução. E um trabalho integrado, que eu acho que a essência da palavra é a integração. Né? Nós estamos aqui num grande fórum de cooperação. A prova disso que é uma sexta-feira, estamos todos aqui, graças a Deus que tiveram a iniciativa e parabenizo mais uma vez, já para encerrar as palavras, e agradeço. O povo de Rondônia agradece a todos, a nossa bancada federal, ao Senado Federal, que ajudou a gente a agilizar alguns processos, e esperamos muito ainda, e a todos os técnicos de todas as instituições que estão aqui, desculpe se eu falhei em citar alguns, dos ministérios, tem gente do MPA lá em Rondônia, tem de todos os ministérios lá hoje, e isso é um apoio conjunto, são técnicos trabalhando. Então, muito obrigado a todos, e aí tem logomarcas dos nossos apoiadores, e espero poder ter sido demorei um pouco, mas ter sido claro aí no que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.